Meu nome é Johanna e eu sou enfermeira, sou especialista em oncologia multiprofissional. E eu vou estar. Ai, tá dando eco, vou desligar aqui. Aí Tá bom. se você não estiver vendo o slide, né, que eu vou ficar passando, eu vou dizer, e esse ponto aqui. Aí se não estiver vendo, aí você me fala, tá bom? Daí eu Tá bom. cutuco aqui. Voltando, né? Eu vou estar ministrando a disciplina de saúde coletiva. Eu tô aqui para me dividir conhecimento com vocês, né? Porque às vezes a gente endeusa o professor, né? O professor sabe de tudo, mas não. O professor também, ele também recebe, né? Ele também aprende com os alunos, né? Então, eu tô aqui para isso, né? Pra gente dividir o nosso conhecimento. E aí eu vou estar mostrando aqui o cronograma das nossas aulas. Estou esquecendo de colocar aqui. Pode um pouco do lado. Pode um pouco do lado. Tá aparecendo o cronograma? Tá aparecendo. Então, hoje a gente vai estar vendo, né, unidade 1, que é a introdução a conceitos de saúde coletiva, né? Onde a gente vai abordar a introdução, evolução, SUS, e aí, assim sucessivamente, né? Eu vou frisar aqui as coisas mais importantes e depois eu vou estar mandando isso aqui no WhatsApp, né? Para não ficar tanta leitura, né? Vai estar mandando. Legal, a Raíra tirar aqui uma coisa, mas tudo bem. Aí, aqui, vamos lá. Aí vai ser aula, né? E aí no dia, eu pretendo que no dia 19/2, aqui, vou colocar uma ênfase aqui, colocar em vermelho. Aqui no dia 19/2, vai ser o nosso trabalho da N1, vai ser o único trabalho da N1. Esse trabalho, ele vai ser um simulado, com 40 questões. Não, tô brincando. Vai ser... É só pra dar uma acordada. Vai ser um simulado. Esse vai ser um simulado com todas as temáticas que a gente vem vendo, né, no decorrer da disciplina. E aí, todo o término do slide, eu sempre coloco 3 questões, às vezes eu emendo os temas, né? E aí coloco mais, né? Umas 6, 7 questões. Aí essas questões que eu coloco ao final do slide, eu sempre tento debater com vocês aqui durante a aula, né? E aí essas questões, elas farão parte da nossa prova e quem sabe também do nosso trabalho, né? É uma forma da gente, nesse momento, né, do slide que eu estou debatendo com vocês, é o momento da gente aprender, da gente tirar dúvidas, da gente errar. E aí, para quando chegar na nossa prova, no nosso trabalho, a gente venha acertar, né? É uma forma de memorizar mesmo, né, essas questões. E aí, esse trabalho da N1, ele vai ser o único, então ele vai valer o valor total, que é 3 pontos. E aí vai ser no dia 19, tá previsto, né? Porque agora entrou o recesso, então pode ser que tenha uma alteração na data, né? Mas aqui a previsão é que a gente faça ele dia 19/2, no caso na próxima sexta-feira. Aí eu vou passar para vocês, né, esse trabalho. Aí vocês vão me entregar na segunda. Segunda-feira vocês me entregam, então vocês vão ter sexta, sábado, domingo para fazer. Aí na segunda, sem falta, né, a menos que aconteça, né, algum imprevisto, vocês me entregam. Mas aí não tem a questão do recesso? Vai ter a questão do recesso, só que aí vamos ver, né, se a gente consegue fazer até lá, né. Só que assim, se eu fizer dia 19, vai ser sobre o que a gente já falou, né? No caso é pra gente ter falado tudo essas temáticas aqui, né? Então sempre o trabalho, ele vai ser feito com base em tudo que vocês viram anteriormente. Eu não vou passar assim o trabalho com as outras aqui disciplinas que vocês não viram ainda, tá bom? Então se a gente...
Desculpa. Aí é o que eu tô falando, desculpa. Se a gente viu só a introdução à saúde coletiva, né? Aí o nosso trabalho vai ser só sobre saúde coletiva, entendeu? Entendi. Vai ser de acordo com o que a gente vai estar estudando no decorrer desses dias. Sim. Aí, tá. Pode falar. Outra vez eu te interrompo. Não, é o que eu ia dizer, que o recesso não iria atrapalhar, porque a gente está em casa mesmo, então era até melhor que não mexia no cronograma, a gente não atrasava. É isso que eu tô tentando, sabe? Pra terminar no diazinho aqui, que eu tô pretendendo terminar aqui, ó, dia 1/3. Pois é, seria melhor mesmo. Aí, continuando, né? Aí na sexta-feira eu entrego, na segunda vocês me entregam. Aí a gente tem aqui mais 2 dias de aula e a nossa prova. A nossa prova está prevista para o dia 24/2, daqui 2 semanas. Aí eu vou entregar a prova para vocês no dia 24, quarta-feira, e vocês vão ter 24 horas para me entregar a prova. Aí vocês me entregam dia 25. Aqui, ó, entrega. Vou colocar aqui em verde. Aí a entrega vai ser aqui, dia 25, 24 horas, né? Então, 24 eu entrego, 25 vocês me entregam. Aí na sexta, eu já pretendo fazer a entrega de notas. Aí, dependendo, né, de como seja, a gente faz uma revisão, né? Tirar as dúvidas, para aqueles que, né, não sei, acredito que ninguém vai ficar de recuperação, mas vai que acontece, né? Aí a gente tira as dúvidas aqui para, no caso, na segunda-feira, a gente vai fazer a recuperação. Aí aqueles alunos, né, que por alguma razão não conseguiram fazer a prova, vai entrar em contato com a coordenação. Tem 3 dias, né, para poder estar entrando em contato com a coordenação para solicitar a segunda chamada. Aí eles vão dar o aval, né, se permite ou não fazer essa segunda chamada. E aí é isso, né, o nosso cronograma está previsto para encerrar aqui no dia 1/3, né? Pode sofrer alteração, né, por conta do recesso, mas eu vou fazer de tudo para a gente concluir, assim, nesse tempo aqui, né? Introdução e conceitos em saúde coletiva. Saúde, o que é? Geralmente, quando a gente encontra alguém, a gente fala assim: "Ei, fulano, você tá bem?" Aí ele fala: "Eu tô com saúde." Porque a gente já entende que saúde é como se fosse ausência de doença. Eu não tô doente, né? Então tá tudo bem, né? Eu tô com saúde. Só que saúde não é só não ter doença, né? Aí aqui vem um conceito, né? É um completo estado de bem-estar físico, mental e social. E não meramente a ausência de doença. E aí, às vezes, a pessoa, ela tá ali sem estar doente, mas ela está desempregada, ela, né, nesse momento que a gente está vivendo a alagação, ela está com a moradia dela alagada, né, está sem alimentação. Então, a saúde, ela envolve outros conceitos, né, e aí aqui entra, né, o nosso artigo, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que é garantido, né, mediante políticas sociais e econômicas que visem o risco, né, ou a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, como eu falava, né, a saúde, ela envolve outros âmbitos, né, como trabalho, meio ambiente, alimentação, cultura, habitação, renda, lazer e serviços de saúde. E aí a gente falou sobre saúde, e o que é a saúde coletiva? O coletivo, né, como diz o nosso dicionário Aurélio, é aquilo que abrange ou compreende muitas coisas ou pessoas. E aí eu vou estar frisando aqui o nosso pilar da saúde coletiva. O pilar da saúde coletiva, ele se chama promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde. Então, sempre que a gente vai estar falando de saúde coletiva, hoje a gente está falando pela primeira vez desses 4, né, os nossos 4 pilares, e no decorrer das aulas eles vão continuar aparecendo, porque são os pilares, né, da saúde coletiva. E aí eu vou passar aqui. Ai, não acredito.
Não tá aqui a sigla que eu coloquei. Eu tinha colocado uma sigla no outro slide, mas depois eu vou mandar direitinho pelo WhatsApp. Mas eu tinha feito uma sigla como uma forma da gente memorizar e de se tornar assim mais fácil, né? Eu tinha colocado assim, rapidinho que eu vou escrever aqui. P, P, T, R. O primeiro P, né, é de promoção. O segundo P é de prevenção. E aí o T é de tratamento. E o R de reabilitação. Então a gente tem a nossa sigla que vai nos nortear no período dessa disciplina, que se chama PPTR. Não sei se vai dar para ver porque eu escrevi de lápis, né? Mas tá aqui, ó, PPTR, que é promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Esses aqui vai ser os pilares norteadores da nossa disciplina. Então, agora, antes, né, da gente ter o SUS, né, que é o nosso mais atual modelo de saúde, a gente passou por uma evolução histórica das políticas de saúde. E como que era antigamente? Aqui a gente tem o Brasil Colônia, que foi de 1500 a 1822, onde vigorava naquele momento o curandeirismo. O que era o curandeirismo? Era que eles acreditavam que as doenças elas eram castigo, elas eram provação, eram as pessoas que estavam com maus espíritos, né? Então, eles acreditavam assim nessa força sobrenatural, né, que castigava, que punia. E aí, como que era feito, né, os cuidados, né, diante disso? A pessoa ela era levada até o pajé para que ela fosse exorcizada, né, para que aqueles demônios que estavam ali causando aquela doença, eles saíssem. E assim a pessoa voltaria a ter saúde, né? Isso na época do Brasil Colônia, né? E aí, depois do curandeirismo, veio os padres jesuítas, né? Que está aqui ao lado. Os padres jesuítas, eles vêm e trazem medicamentos, né? Eles compravam medicamentos com os boticários, né? Os boticários eram vistos como farmacêuticos daquela época. Então, eles compravam medicamentos, eles levavam alimento para as pessoas doentes. E, entre aspas, né? Em troca disso, eles levavam a catequese, né? Então, eles ajudavam e, entre aspas, em troca, eles falavam ali, né, da sua religião. E aí, depois desse período aqui dos padres jesuítas, a gente vem para os físicos e cirurgiões barbeiros. Aqui os físicos, eles eram considerados médicos daquela época. E os cirurgiões barbeiros, eles realmente eram cirurgiões, né, e eram barbeiros, né? A gente ficou assim, mas por que é cirurgião barbeiro, né? Fica assim aquele termo meio estranho. Mas porque eles realizavam pequenas cirurgias, né, como, por exemplo, arrancar uma unha, arrancar dente. E eles também eram barbeiros, faziam barba, faziam cabelo. E aí, por isso que é chamado, né, de cirurgiões barbeiros. Eles já atuavam aqui nessa época do Brasil Colônia, né, que foi de 1500 a 1822. Após aqui esse período dos físicos, cirurgiões barbeiros, veio, né, a Santa Casa de Misericórdia. As Santa Casa de Misericórdia, elas abrigavam ali os doentes, né, principalmente naquela época as pessoas que tinham hanseníase. Porém, eles não tinham nenhum meio de tratamento, né, de reabilitação. Era como se fosse mais assistencial. As pessoas ficavam ali naquela casa, porém elas não recebiam nenhum tipo de cuidado. Era como se elas fossem para lá para ficarem isoladas, né, da população. E aí, aqui em 1808, veio a chegada da família real ao Brasil. E com isso, começou a vigorar a política médica, a intervenção na condição de vida e saúde da população, a vigiar e controlar o aquecimento de epidemias, porque aqui nesse momento histórico se mudou a perspectiva, né, de doença. Eles começaram a entender assim, olha, aqui tem lixo, tem muito lixo aqui nas ruas, né? Os pântanos eles estão alagados. No caso, lá, na época não tinha assim o enterro, né, de cadáveres, então
ficava ali, ele putrificando mesmo, né? Ficava aquele cheiro horrível. Então, eles começaram a entender que as doenças elas poderiam estar vindo pelo ar, né? Que foi aqui nesse momento da teoria miasmática. As doenças estariam... Deixa eu fechar aqui, vai ficar atrapalhando aqui a aula. Deixa eu fechar aqui o seu WhatsApp. Já... Voltou o slide? Voltou o slide aí? Voltou. Tá bom. Continuando, deixa eu silenciar aqui também. Então, eles começaram a perceber tudo isso, mas aí eles criaram essa teoria miasmática, né? De que as doenças elas estariam vindo pelo ar, né? A pessoa tá ali, aquele cheiro horrível, né? Que tinha naquele local. Aí ela sentia ali o cheiro, o ar e ficavam doentes, né? E aí com isso, eles começaram a fazer... Deixa eu ver se é mais pra cá... Com isso, né, eles começaram a urbanizar a cidade. Fizeram aterro de pântanos, demarcação de ruas e lugares de construção, rede de esgoto e água, organização dos cemitérios. E aí, nesse momento aqui, começou a vigilância, né? Porque eles começaram a vigiar os portos, né? Não era todo mundo que entrava. Geralmente, os escravos que vinham, eles ficavam em uma casa em isolamento, em quarentena, justamente para que não acontecesse deles trazerem outras doenças e infectar os demais. E aí aqui já é um ponto, né, entre aspas, positivo, porque com certeza, com essa profilaxia, né, houve diminuição de doenças, né. E aí, alvará de 22 de janeiro de 1810, que é o que eu falei ainda há pouco, né, aí aconteceu a criação de um lazarento para quarentena de escravos portadores de moléstias epidêmicas. A autoridade sanitária poderia conceber o visto de entrada das pessoas na cidade. Aí aqui foi o momento em que começou a vigilância, né? Não é todo mundo que vai entrar aqui no Brasil, não. Eles começaram a perceber que as pessoas estavam vindo, né, de outros lugares e poderiam estar trazendo doenças, né, para o Brasil. E aí vem o Brasil Império, em 1822 a 89, que era ações de combate às doenças transmissíveis. Aqui a gente tem esse cara, né, Louis Pasteur, que ele começou a pesquisar e ele descobriu que os agentes etiológicos, né, que seria ali o que estava causando as doenças, né? E com isso, quando ele descobriu os agentes etiológicos, ele também conseguiu descobrir medidas que combatessem os agentes etiológicos. E aí é que a gente entra na era bacteriológica, né? Que é assim também um marco muito importante, né? E aí a gente tem a superação da teoria miasmática. Então, não mais as doenças vêm só pelo ar, né? Mas a gente tem aqui também os agentes etiológicos e, consequentemente, a gente consegue fazer medidas, né? Para que essas doenças não se agravem e que elas também, né, sejam erradicadas. Então, nesse momento aqui também, né, o Louis Pasteur, ele teve a descoberta da vacina de varíola. E aí a gente vem para a República Velha, que é de 89 até 1930, né? Continua aqui vigorando a bacteriologia, né? Dessa vez, né, tomando ainda mais força, não só no Brasil, mas em outras partes, né, em outros locais. E aí a medicina higienista também, ela começa a se espalhar pelo mundo, que a medicina higienista é essa, né, da limpeza das ruas, da limpeza do saneamento básico, né, da água limpa, de tudo isso, né. E aí o planejamento urbano das cidades. E aí eu vou dar ênfase, muita ênfase aqui, porque geralmente cai em prova, né, tanto de concurso, processo seletivo. Se a gente falar de República Velha, a gente vai estar falando de quais doenças? A gente vai estar falando de cólera, peste bubônica, febre amarela, varíolas, tuberculose, hanseníase e febre tifoide. Então, é bom a gente destacar, né? Quando cai alguma prova, né? Na República Velha tinha quais doenças, né? Quais as doenças eram prevalentes? Aí a gente vai ter aqui esse destaque. E aí, dentro aqui ainda da República Velha, chega o Oswaldo Cruz, né? Que é nomeado a diretor do Departamento Federal de Saúde Pública. E ele foi o cara, né? Ele foi o sanitarista daquela época.
Só que, né, a forma que ele fazia, tentava, né, era um pouco, não era um pouco, era muito, né, eram medidas jurídicas impositivas, né, existia a notificação de doenças, a vacinação, ela era obrigatória. Quando eu falo obrigatória, não é assim, você é obrigado a tomar essa vacina, não. A polícia ia dentro da casa da pessoa, vira aqui o seu braço e pã, era vacina. E as pessoas começaram a ficar revoltadas, porque, ó, como é que você entra aqui na minha casa, coloca um líquido aqui no meu braço que eu não sei nem o que é, né? Então, era uma vacinação, assim, obrigatória, muito invasiva, né? Ela acabava ferindo ali o direito, né, do ser humano. E aí, o que aconteceu, né? Com tudo isso, que ele tinha uma boa intenção, né, que era erradicar a febre amarela. Só que o método que ele utilizou, né, que não foi legal. E aí acontece aqui o modelo campanhista, que foi aqui, né, Lei Federal número 1261, 1904, vacinação antivaríola, que onde aconteceu a revolta da vacina, por conta, né, dessa obrigatoriedade, sem ali, eu imagino, uma educação à saúde. E nesse momento aqui, não foi apenas, né, por conta da vacinação. A vacinação é como se tivesse sido, assim, como é que se possa dizer, um pingo no copo d'água, né? Tava faltando ali um pingo para transbordar, e foi isso que aconteceu. Porque também existia a revolta que não existia nada em saúde, né? A saúde era precária. Geralmente, quem tinha acesso à saúde eram os trabalhadores de algumas empresas que tinham carteira assinada, não era de todas as empresas, e aí eles tinham direito ali, né, previdenciário, a uma assistência à saúde, mas não eram todos. Então, assim, a saúde dali estava um caos, não existia isso, né, não existia nenhuma medida, promoção, nada, né. Então aí foi nesse momento histórico aqui que aconteceu a revolta da vacina. E aí, depois desse momento histórico lá, que foi bacana, porque a partir da revolta da vacina, a gente teve a nossa conferência, que eu vou falar mais na frente. Mas continuando, né? Aí depois desse momento, em 1920, a gente tem o Carlos Chagas, que eu acho legal, né? Que aqui no nosso estado, a maioria dos laboratórios é Carlos Chagas, né? Então ele veio daqui, né? Porque Carlos Chagas, ele vem fazendo a reestruturação do Departamento Nacional de Saúde, ele vem com propaganda, ele vem com educação sanitária, né? Não mais é uma coisa que ninguém conhece. Existe, né, uma educação nisso, né, existe uma explicação, orientações, isso é bem interessante. E aí aqui ele faz, né, órgãos especializados em tuberculose, hanseníase, doenças venéreas. Expandiram-se a atividade de saneamento para outros estados. Em 1923 aconteceu aqui o convênio entre o Brasil e a Fundação Rockefeller. E aí a Lei Eloy Chaves, que é a criação das caixas de aposentadorias e pensões, CAP. Aí isso aqui é outra coisa importante que cai em prova. Eu já vi muito, né, em prova de concurso. A Lei Eloy Chaves, sempre você vai lembrar do CAP, que é a criação das caixas de aposentadorias e pensões, né? Que aqui entra a assistência médica previdenciária, que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Os trabalhadores começam a ter acesso à saúde, né? E não são todos, como eu falei, né? A saúde ainda era bem precária nesse momento. E aí veio a Era Vargas, né? A Era Vargas, ela traz alguns marcos. Aqui é mais, né, datas, né, e marcos históricos. Que em 1930 foi a criação do Ministério da Educação e Saúde. Em 1933, a Instituto de Aposentadoria e Pensões, organização dos trabalhadores em categorias profissionais. Aí vem o autoritarismo, né, que é a saúde pública, tinha baixa qualidade e ela era limitada, como eu falei anteriormente, né, nem todos, né, na verdade, não tinham acesso à saúde, né, era bem limitado. E aí, em 66, a criação dos IAPs, né, Instituto Nacional de Previdência Social, criação dos INAPs, aí veio o movimento da reforma sanitária, conferência de alma-ata, criação das ações integradas de saúde. Então, tudo isso aqui, né, são marcos históricos com datas, né, assim, a gente estudando um pouquinho mais, a gente vai memorizando, né. Aí finalmente chegou o momento de alívio, né, que foi a Nova República, de 1985 a 1988. Em 1986 aconteceu
a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi onde, né, a comunidade, junto ali com os órgãos, né, eles conseguiram se reunir, fazer essa conferência e falar, tá acontecendo isso, isso e isso, a gente precisa achar uma solução para isso, isso e isso. Foi assim, a primeira vez que a comunidade ela foi ouvida, né? E aí com isso, eles pensaram, né? E já tinham, né, sido, como é que se possa dizer? Já tinha sido mencionado que a saúde ela era um direito de todos e dever do Estado. Então, em 1986, nessa 8ª conferência, né, que começou a surgir aqui, né, a saúde, direito de todos e dever do Estado. E em 1987 teve a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDES. Então, o SUS, antes de ser o SUS, ele foi o SUDES, né? E aí, em 88, a gente teve a institucionalização do SUS pela Constituição Federal de 1988. E aí vem aqui, né, mais artigos. E aí, em 1990, a gente tem a regulamentação do SUS, ou seja, aqui era como se fosse num papel, né, como se fosse um projeto. E aqui em 1990 é como se a gente tivesse assinado, né, olha, tá aqui, regulamentado, o SUS existe e essa aqui são as suas leis, né, que a gente chama de leis orgânicas, que é a lei que a gente mais vai ver cair em provas. Isso aqui não cai não, despenca em provas, né. E aí a gente tem a Lei 8080 de 1990, que é essa, né? Foi nesse ano, foi o nosso marco. A Lei 8.142, que foi essas duas leis que elas regulamentaram o SUS que nós temos hoje. E aí eu vou estar falando agora, né? O que é o SUS, né? O SUS, ele é isso aqui que vocês estão vendo, constituído pela conjunção das ações e serviços, tem a promoção, proteção e recuperação da saúde, executado pelos entes federativos de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada. Aqui, né, o que entra? Às vezes, quando a gente precisa de algum procedimento que não tem, né, na rede pública, então, ali o poder público, ele tem esse poder de pagar para que a gente faça numa clínica privada, né? Então, a iniciativa privada seria essa, né? E também tem os hospitais filantrópicos, né? Como o Santa Juliana, que ele atende tanto particular, quanto também, né, a população do SUS, né? E aí, sendo organizada de forma regionalizada e hierarquizada, o que quer dizer aqui, né? Regionalizado quer dizer que cada região, ela ganha autonomia para ela agir conforme as necessidades ali da sua região. E hierarquizada, por quê? Porque a gente tem ali o governo federal, a gente tem o governo e a gente tem, né, o município. Então, a hierarquizada seria isso, né? É dividido em hierarquias, né? Mas que tudo isso dá poder, né, para a região, né, no caso, para o governador, para o prefeito, dá poder de eles decidirem, né, as medidas de saúde, enfim, né, conforme o contexto atual que a gente está vivenciando, eles têm autonomia para interferir, né. E aí, os objetivos do SUS, né. Os objetivos do SUS é identificar e divulgar fatores condicionantes e determinantes, formular a política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a redução do risco de doença e de outros agravos e das atividades preventivas, com integralidade nas ações assistenciais. Entra aqui de novo que eu venho falando para vocês, né? Promoção, proteção e recuperação da saúde, através de ações. Então, é tudo isso, né? Esse aqui é um mapa mental, né? Que é bem legal porque ele faz, assim, um resumo, né? Ele enxuga bem o que é os objetivos do SUS. E aí entra, né, os princípios doutrinários. Aqui a gente tem os objetivos do SUS e aqui a gente tem os princípios doutrinários, que é o quê? É a universalidade, onde a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, ou seja,
não existe, né, extinção. É qualquer pessoa, né, independente de sexo, raça, ocupação ou qualquer outra característica social. A integralidade também é um princípio doutrinário do SUS. Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo todas as necessidades. Ou seja, se eu preciso ali de passar por uma consulta, né? Ok, eu tenho direito. Nessa consulta eu precisei fazer um tratamento medicamentoso, ou precisei entrar com intervenção cirúrgica. Tudo isso, né, faz parte do integral, ou seja, a gente tem o direito, tem esse princípio que nós, né, enquanto cidadãos que utilizamos o SUS, a gente possa ter direito a qualquer procedimento de saúde, né, que seja necessitado, né. E aí entra a equidade. O objetivo desse princípio é diminuir a desigualdade e igualdade para todos. Aí vem, diferente aqui dos princípios doutrinários, a gente vem com as diretrizes, né? Diretrizes do SUS. E aí entra a descentralização, que é exatamente aquilo que eu falei, né? A descentralização, ela junta aqui com a regionalização. Ou seja, se antes, né, eu precisava ir lá para Brasília fazer uma consulta, hoje não mais. Descentralizou, não existe assim um ponto de referência em outro estado. Nós ganhamos a regionalização, que é essa autonomia, as unidades de referência na nossa região, né, que atenda às nossas necessidades. A hierarquização, eu já falei. A participação da comunidade, ela aconteceu lá naquele marco, né, em 1988, onde a comunidade pôde participar da conferência e assim, né, trouxe para a gente o SUS. E por intermédio dessas diretrizes, tendo em vista a alicerce estrutural, dos princípios da universalidade, equidade e integridade, que o SUS deve se organizar. Então aqui, né, o que norteia o SUS são essas diretrizes, né, e os princípios que eu falei anteriormente. Aqui é outro mapa mental, né, depois vocês podem dar uma olhadinha, que é um resumo dos princípios e diretrizes. Aí a gente vem as duas leis orgânicas, né, que é que as bambambam, né, que regulamentaram o SUS. Aí tem a Lei 8080, que traz de novo aqui promoção, proteção e recuperação da saúde, né. Essa lei, ela regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executada isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. Então, em resumo, é isso, né? Que eu já falei anteriormente, né? Já que a Lei 8.142, ela trouxe pra gente essa inovação aqui, ó, com as seguintes instituições colegiadas: Conferência de Saúde, Conselho de Saúde. Aqui é onde entra também a participação da comunidade. Então, essa lei, ela vem trazer isso pra gente. Como é que se possa dizer? Garantir, né, que a comunidade ela permaneça participando das conferências e das conferências de saúde, né? E aí é isso, né? Em resumo, aí aqui tem algumas perguntinhas, né? Mas aí, como eu já falei demais, cadê? Aurilene, tem alguma pergunta? Falei rápido demais? Não. Fiquei até sem voz. Essa parte, né, do SUS, ela é muito teórica, né? Então, às vezes fica muito cansativo pra gente, né? A leitura. É uma parte que a gente já deu uma pincelada em outras matérias, aí não... Eu sei, fica só pra rever, né? Fica mais light pra gente. Então tá bom, agora a gente vai responder as perguntas, hein? Como eu falei, esse é o momento da gente aprender, da gente errar. Vou fazer as perguntas conforme o que a gente viu, né? Que a gente viu nos slides. Vou colocar aqui pra gente ver, hein? Ai, foi lá pro início. Tá aqui. Residência médica, não. Cadê? Aurilene, você quer ler? Pode ser. Aí, então tá. Começa aqui do sobre, né? Sobre. É porque tem aqui residência médica, barará, né? Só que a pergunta começa aqui, ó. Sobre o desenvolvimento. Ah, tá. Eu tava atrás do sobre aqui, não tô encontrando.
sobre o desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil, pode-se contemplar na história republicana pelo menos 5 conjunturas: República Velha, 1889 a 1930, Era Vargas, 1930 a 1964, Autoritarismo, 1964 a 1984, Nova República, 1985 a 1988, Pós-Constituinte, sobre esses períodos, assinando a alternativa correta. Eita, perguntazinha grande, né? É uma pergunta de residência. Pois de 2012. Mas envolve o que a gente estava vendo, né? Aí eu vou falar aqui, ó. Assinale a alternativa incorreta. Na República Velha, olha só, na República Velha predominavam as doenças transmissíveis como a febre amarela urbana, varíola, tuberculose, sífilis, além das endemias rurais. Lembra que a gente está atrás da incorreta, né? Sim. Então, essa letra A aqui, tu acha que é certa ou não? Eu acho que não tinha colocado sífilis no slide. Apareceu sífilis, né? É porque aqui ele colocou as doenças transmissíveis, né? Só que não tá lá, mas essa daqui tá certa. Porque no slide não tinha. Não tinha. Depois eu vou ajeitar de novo, né? Porque aí pode confundir, né? Exatamente, que isso é para conforme o slide, né? Aí aqui na Era Vargas, a saúde pública passa a ter sua institucionalização na esfera federal pelo Ministério da Educação e Saúde, enquanto a medicina... Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Ai, meu Deus. O celular começou a falar sozinho. Na esfera federal pelo Ministério da Educação e Saúde, enquanto a medicina previdenciária e a saúde ocupacional vinculava-se ao Ministério do Trabalho. Vou ler de novo. Na Era Vargas, a saúde pública passa a ter sua institucionalização na esfera federal pelo Ministério da Educação e Saúde, enquanto a medicina... isso na internet? Não, agora sim, hein? Vamos lá, vai ficar falando só. Quer ficar participando da aula? Tá. Professora, desculpa, tá? Porque o pai chegou e tá trancado lá de fora. Tá bom. Desculpa. Tudo bem. A mãe deixou trancado. Desculpa, por todo costume, ela tá trancando lá. Tá bom. Então vamos continuar. Estamos no tempo, né? Como eu falava, né? Vou ler pela terceira vez. Que a gente tem que ler e reler para poder, né? Entender. Na Era Vargas, a saúde pública passa a ser institucionalização na esfera federal pelo Ministério da Educação e Saúde. Correto, né? A gente falou que na Era Vargas ele fez isso, né? Ele trouxe o Ministério da Educação e Saúde. E quanto à medicina previdenciária e à saúde ocupacional, vinculava-se ao Ministério do Trabalho. Também é verdade, né? Então, a A e a B estão corretas. Aí a gente vem para o autoritarismo. No autoritarismo, houve a unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAP, criando o Instituto Nacional de Previdência Social, INAMPS. Vamos lá ver, né? Cadê? Tá aqui, ó. Aqui no autoritarismo, né? Criação dos INAMPs, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Aqui em 66 tinha o IAMPS, que se tornou o Instituto Nacional de Previdência Social. Vamos ver agora lá. No autoritarismo, houve a unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões IAP, criando o Instituto Nacional de Previdência Social. Sim, né? Que a gente viu agora. Aí a D. As políticas de saúde executadas durante a Nova República privilegiaram, na Nova República, né? Que é onde entrou aqui o SUS, né? Privilegiaram o setor privado, mediante a compra de serviços de assistência médica,
o apoio dos investimentos e os empréstimos com subsídios. E aqui a gente já sabe que é incorreta, né? Porque na nova república, né, não existe o privilégio para o setor privado, né? É para a população, né? Entendeu? Entendi, é porque eu tava lendo a letra E e eu acho que eu perdi essa. Tá. Deixa eu colocar aqui, então essa aqui é a correta. Cadê? Ó, porque aí no período pós-constituinte, quando fala do período pós-constituinte, é depois da nova república. É tudo que veio depois do SUS, entendeu? Ah, sim. Aí só que a gente não falou lá, né? Mas aí pós-constituinte, sempre que vê essa palavra, é tudo que vem depois do SUS. Aí foi implantado o programa de saúde da família, sim, né? A gente sabe que a gente tem esse programa, né? Essa daqui não foi fácil não, hein? Foi bem complexa. Vamos para a segunda. Agora vai, lê aí você, pra tu me ajudar. Tá, 5.678. A oitava Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um acontecimento importante que influenciou a criação do SUS. Em relação ao movimento da reforma sanitária brasileira, marca interativa correta. Aí vem a A, né? A oitava Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais porque impulsionou a realização de conferências estaduais e municipais. Não, né? Não foi esse o objetivo, né? Essa conferência, ela foi colocar, né, as situações, e aí foi assim que eles criaram o SUS, né? Foi assim falado sobre o SUS, né? Criar ali um sistema único de saúde, né, para todos. Então não, a gente já descarta. Aí o movimento pela reforma sanitária brasileira teve grande participação popular e do movimento sindical, mas não houve apoio político. Correto. Eu também acho que está correto. Aí o movimento da reforma sanitária brasileira criou o SUS? Não foi, né? E impulsionou a elaboração de uma nova Constituição Federal. Aí aqui, né? A oitava Conferência Nacional da Saúde diferiu das demais pelo seu caráter democrático e pela sua dinâmica processual. Aí o SUS foi criado através da Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Também não, né? Então, a gente falou que a certa é a B, né? Colocou na B, né? Já. Agora vamos para a última questão. De acordo com as políticas de saúde, historicamente, na oitava Conferência Nacional de Saúde, no tocante à participação, resultam as seguintes diretrizes, exceto a... Aí vamos lá. Afirmação do princípio da participação das entidades representativas. B. A reformulação das ações integradas de saúde. C. Professora, a gente pode voltar naquela? Aqui na B. O movimento do o movimento da reforma sanitária não auxiliou na criação do SUS, mas funcionou? Eu também fiquei pensando nisso aí, mas daqui a pouco a gente vai ver o resultado. Tá. Se a gente errou ou não. Fui junto contigo, hein? Pois é, porque eu tô com a seu. Eu também fiquei assim, meio balançada. Até que a gente vai ver lá no final o que vai dar essa nossas questões. Tá bom. Agora essa daqui tá mais confusa ainda, né? De acordo com as políticas públicas, historicamente, na oitava Conferência Nacional de Saúde, na tocante à participação, resultam as seguintes diretrizes, exceto a afirmação do princípio da participação das entidades representativas,
reformulação das ações integradas de saúde, constituição de um novo Conselho Nacional composto por representantes. Aí vem a D, formação de conselhos de saúde municipal, regional e estadual, cuja composição deve incluir representantes indicados pelo governo. Aí, E, eleição da direção das unidades de saúde pelos seus trabalhadores e usuários. Eu acho que a gente não vai... A gente pode chutar aqui essa questão, mas a gente não falou nada disso, né? Assim, muito... a gente não explanou muito isso, na verdade, né? Falou mais sobre a profissão. Vai querer chutar? Pode ser, chuta, dá outra lida. Eleição da... Eu acho que a letra E, eleição da direção das unidades de saúde pelos seus trabalhadores e usuários. Eleição da direção das unidades de saúde pelos seus... Quando a gente tá aqui, né, aí às vezes fazem aquelas chapa, lembra? Ah, verdade. Porque eu fui muito pra questão do usuário, porque trabalhadores começar pelos usuários não. Geralmente quem vota são apenas os trabalhadores. Razão. Eu acho que a intenção era essa, mas acho que, né? Pois é. O usuário não veio a formação do princípio da participação das entidades representativas. Eu estava excluindo essa pela questão da participação das entidades representativas. O que seriam as entidades representativas? Eu acredito que o conselho, né? Como ele colocou aqui, ó. Conselho de saúde, né? Aí vai entrar... Aqui não tem nessa imagem, mas eu vou mandar no grupo, porque eu tenho um mapazinho mental, né? Mas aí entra também os órgãos federativos, né? Eles entram também quando tem essa... Quando tem, né, as conferências, aí entra também os órgãos federativos, aí vai pelas camadas de hierarquização, né? Aí entra o Conselho de Saúde e acontece a conferência. Então, é assim, né? A afirmação do princípio da participação das entidades representativas, né? Aí cada um vai representar seu poder, né? Eu já sei qual é a certa, que eu vi o gabarito ainda agora. Mas eu particularmente, eu iria colocar... Exceto nas reclamações integradas na questão de oposição por representantes. Aí, formação de conselho. Gente do céu. Tá. Entendi. Ó, vamos ler aqui. Vamos ler aqui a D, ó. Formação de conselhos de saúde municipal, regional e estadual, cuja composição deveria incluir representantes indicados pelo governo. Peguei não, Bisu. Assim, ó, vamos dizer de novo. Formação de conselhos de saúde municipal, né? Sim. Regional e estadual, cuja composição deveria incluir representantes indicados pelo governo. Aí eu acho que essa cuja composição deve incluir é que não, porque a gente fala que, né, na regionalização deu autonomia, né? Para que aqui no município, no estadual, né, no regional, cada governante disso aqui, né? Cada líder, vamos dizer assim, porque aqui no conselho, né? Não seria um prefeito, um governador. Cada um aqui tem autonomia para decidir essa formação, né? Então, essa composição, ela não vem aqui indicada pelo governo, entendeu? Entendi, ela não deve incluir a representante do governo de forma obrigatória. Exatamente. Aí vamos lá para as respostas certas. E aí, essa daqui a gente acertou e essa daqui a gente errou, né?
Não, era D. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, e é a correta, né? A 8ª Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais pelo seu caráter democrático e pela sua dinâmica processual. Mas lembra que essa daqui foi que a gente ficou em dúvida? Aí o movimento pela reforma sanitária brasileira teve grande participação popular e do movimento sindical. Eu acho que por conta desse movimento sindical, né, Foi que era incorreta, né? Exatamente. Porque teve a participação da população, né, mas a gente não viu falando do movimento sindical, né? Exatamente, não viu nada disso. Até porque o movimento sindical na época era mais dos trabalhadores, e principalmente de fábrica, provavelmente eles já tinham uma saúde garantida. Pois é, a gente não... Olha só, né? Depois que a gente errou, que a gente veio ver esse sindical, né? É sempre assim. Mas tá ótimo, então. Muito obrigada pela sua participação, viu?